Chegou o fim das listas intermináveis. Você tem passado esses dias, esses anos, toda a sua vida com listas intermináveis de coisas que você coloca para fazer, se propõe, tem certeza que dá conta. Chega no final do dia, conseguiu zerar uma ou duas, porque um monte de outras coisas entrou nessa lista. E você tá cada dia mais cansada, mais exausta, com mais dores emocionais e absurdamente frustrada com a falta de ação. A vida ela estagnou, não tem mais motivo para ação, né? A motivação, o prazer de estar vivo acabou. Hoje a gente vai falar sobre a rotina mínima possível, RMP. É muito simples, mas a aplicação dela precisa ter muita atenção, porque o seu cérebro já está muito acostumado ao padrão de produzir insanamente, né? E te leva para esse lugar de descanso. Nós precisamos entender dois movimentos. Toda vez que você está muito estressado, tendo que produzir sem parar, com uma lista infinita de coisas para fazer, o seu sistema simpático, uma parte do seu cérebro, ele aciona. E a sua amígdala, que é a sua parte animal, traz o instinto. Porque quando nós éramos lá da época das cavernas e precisávamos sobreviver, precisava vir esse instinto que nos fazia simplesmente sobreviver. Ele não pensava, ele só reagia. E é isso que acontece quando a gente está em estresse o tempo todo. A gente passa simplesmente a reagir. E o nosso sistema simpático nunca desliga. Nós precisamos ensinar o nosso corpo a desligar, a acionar o sistema parasimpático, que é o de relaxamento, onde sim a sua capacidade mental trabalha em plena potência e você produz muito mais com muito menos esforço. Tem tudo muito bem explicadinho no Manual dos Dias Difíceis, um e-book que eu vou deixar aqui para vocês, deem uma olhada. Tem ferramentas, tudo muito explicadinho, lá tem um semáforo para você entender qual fase você está nisso. Porque talvez você esteja começando nesse processo, ou talvez você esteja absurdamente já submerso com isso. E existem ferramentas para cada tipo de situação. Entendendo isso, parte mecânica, eu vou trazer um último estudo, um insight científico. O estresse, com 10 minutos de respiração diária, sento, aquieto e respiro. 10 minutos todos os dias diminui 30% do seu estresse. Isso é gratuito, só precisa da sua intenção e esforço. E 10 minutos todo mundo tem. Então, olha, o primeiro movimento que você pode começar a fazer. Então, isso é só para trazer você que isso tudo que eu estou trazendo tem um embasamento científico. E agora eu quero que você olhe para um olhar metafísico. Agora a gente vai falar sobre emoções, mas desligado da racionalidade, da biologia do cérebro. As nossas emoções, elas são impulsionadas pelos nossos sentidos. Então, tato, paladar, visão, olfato, tudo isso dispara alguns movimentos. Então, se você, quando era amamentada, a sua mãe usava um perfume adocicado, de repente você está andando na rua e alguém está com um perfume adocicado, isso te conforta, você nem percebe que isso aconteceu. Você fala, nossa, que sensação boa. Entretanto, para as coisas ruins é a mesma coisa. Se porventura você passou por alguma situação, um assalto na frente de uma padaria, você pode associar o cheiro de pão a uma dor e o seu corpo estressa. Então, todos esses detalhes precisam ser observados. O que te gatilha? Emoção. Mas eu quero agora levar você para um pouco mais de profundidade. Você entende sobre energia e espiritualidade? Pois é, a gente vai falar disso também. Porque o nosso padrão energético, ele é responsável para como a nossa espiritualidade vai estar. O nosso espírito, a nossa alma, essa força que habita dentro de você. Ponto. Não tem religiosidade nisso. Eu quero que você entenda você como indivíduo. E você é mente, corpo, emoção, espírito e energia. Então você é muito mais complexo do que dizem para você. Entendido? Ficou fácil de entender?
Eu vou explicar com mais tranquilidade, tá? Não se preocupa. Todas as emoções que nós sentimos nos fazem vibrar numa frequência, bem como uma estação de rádio. Então, se você está vibrando numa frequência boa, você vai atrair pessoas e energias boas. Se você está numa frequência ruim, por exemplo, da reclamação, você vai atrair pessoas que estão no mesmo padrão ou então energias ruins. Tá, eu sei, você deve estar desesperado dessa altura porque você está super cansado e você não consegue pensar nada de bom e você fica reclamando disso. Sim, tenho uma notícia para você. Você deve ter algum processo obsessivo te acompanhando. Não precisa se assustar, isso é absurdamente comum. Só que isso é muito prejudicial também. E existem algumas maneiras de você conseguir sair desse padrão. O primeiro é sair do vitimismo, da reclamação, das ofensas. Cuida um pouco mais do seu vocabulário. Se você melhora isso, o seu padrão sobe e você já sai da frequência dessas energias mais densas. Olha, Vanessa, eu já tentei tudo isso. Mesmo assim não está funcionando, você pode procurar ajuda. Ajuda terapêutica, que vai trabalhar as emoções, esse padrão melhora, ou então ajudas espirituais. Por exemplo, aqui no Jardim do Ser, nós trabalhamos com a técnica da liberação e reintegração multidimensional, que é uma mega faxina no seu campo espiritual e energético. É possível tratar em consultório, sim, de forma completamente segura e simples. Em 1 hora de uma sessão terapêutica, nós conseguimos te liberar desses padrões. Mas existem infinitas, todas as filosofias ao longo dos milênios trabalham isso, porque isso faz parte do ser humano. Eu só estou trazendo aqui a consciência para você. Porque se você tem um corpo, você tem capacidade de carregar uma alma, né? Você tem força suficiente, equivalente. Se você tem algumas almas, você precisa de um corpo maior ou de mais energia. E eu não estou falando só de processos obsessivos, de seres extrafísicos. Eu estou falando da vizinha que vive pedindo socorro e que você faz tudo por ela. Ou de uma mãe que você é o pilar central. Ou de uma chefe que te suga ao máximo. Eu não sei qual é a situação, mas provavelmente para você estar nesse cansaço absurdo, você está carregando mais de uma alma, dando sustento para mais de uma vida. E é impossível caminhar com tanto peso. Hoje eu convido você a decidir soltar todo esse peso dos seus ombros. E soltar não é abandonar tudo e todo mundo. É só entregar o que cada um é capaz de fazer para a mão deles. Às vezes você ainda está dando comida na boca do teu filho e ele já está com 8 anos. Percebe que tem algumas coisas que podem ser ajustadas e eu quero que você tenha consciência. É o seu olhar sobre a sua vida que vai fazer a sua vida mudar. E agora em janeiro, nós estamos falando sobre a saúde mental. É o tema. E se você entender que uma rotina mínima possível vai te ajudar com isso, por quê? Se você tem uma listinha interminável de coisas que você não consegue dar conta, porque sempre aparece alguma coisa que você tem que apagar o incêndio primeiro. Essa lista fica enorme, você se autocobra, seu padrão abaixa, tudo isso acontece. Então, pega, escreve tudo que você precisa fazer numa lista mesmo. E você vai pegar um marca-texto e vai escolher 3 coisas que são prioridades, só 3. E estas 3, você vai definir qual é a data para fazer elas, mas de uma forma possível, como se você estivesse entregando essa tarefa para um funcionário. Então você vai trabalhar dentro do possível. E depois que você determinou a data, você vai terminar. E depois apenas você vai encontrar outras 3 prioridades. Esse é um jeito mais suave de você não ficar se autocobrando, se chicoteando, se maltratando. E se tá muito difícil e você não tá conseguindo nem fazer isso, eu posso caminhar com você.
Aqui nessa plataforma nós temos infinitos conteúdos para ajudar você a se entender. Mas se ainda isso não for suficiente, me chama, a gente conversa e prepara um processo terapêutico onde eu caminho com você e ajudo você a sair dessa areia movediça onde você se colocou. Não importa se você vai fazer esse caminho sozinha ou se você vai precisar de ajuda. O importante é que você faça. Você é merecedor e merecedora de uma vida tranquila e em paz. Porque o único jeito de você saber que você está no seu caminho é estando em paz. Se tá muito difícil, se não tem paz aqui dentro, esse caminho não é o seu. Qualquer dúvida referente a isso, lembra, pode me chamar, deixa aqui nos comentários, a gente vai batendo um papo. Eu quero que você me diga quais foram os insights, o que foi realmente relevante para você. Coloca aqui e a gente vai conversando, tá bom? Até o próximo vídeo.